Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que estão se conectando. Boa tarde a todos que estão se conectando. É a primeira vez que a gente faz uma live aqui, eu pessoalmente, então a gente vai aprendendo aos pouquinhos e sejam bem-vindos todos que estão aqui. Eu agradeço essa oportunidade a TEI Aparelheiros, operada pela Associação Pro Brasil. Vou convidar aqueles que estão aqui conectados já para ir compartilhar esse link nas suas páginas, ou num cantinho aqui tem uma opção de convidar amigos para assistir, e assim a gente dá mais alcance a esse vídeo e a tudo que vai ser compartilhado aqui hoje com vocês. A gente convida também a todos aqueles que estão aqui, que acompanhem a página da AD Sampa, que curtam ela e acompanhem as programações que têm sido feitas, praticamente lives todos os dias com diversos temas que podem contribuir, então, para o empreendedorismo de jovens e outros de qualquer idade, né? Também informo que a DESAMPA vai oferecer um certificado sobre, e a TEI Online vão oferecer um certificado sobre essa atividade. O link a gente vai colocar aqui nos comentários, então, mais para o final da nossa live. E quem tiver, então, interesse desse certificado de participação dessa atividade, pode solicitar ali pelo link do feedbacks sobre essa atividade. Enquanto a gente está aqui, outras pessoas vão entrando, a gente vai aumentando aqui a audiência do nosso vídeo. Eu vou me familiarizando aqui com o meu ambiente virtual e o espaço aqui de comentários. Então, vou começar me apresentando. Eu sou Flora Neves, sou natural da Enseada do Brito, Palhoça, é uma cidade próxima aqui de Florianópolis. Nasci, me criei num sítio, nos pés do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que é uma grande unidade de conservação aqui de Santa Catarina. Trabalhei 5 anos nessa unidade de conservação como monitora ambiental e foi aí que eu me interessei pelas questões ambientais. Depois resolvi fazer um curso de comunicação social com habilitação em jornalismo, sempre focando, né, meus trabalhos no jornalismo ambiental, as pautas ambientais, fazendo jus, né, aí ao meu nome e ao amor, o carinho que a gente tem, né, por estar conectado com a natureza. Como disse hoje cedo o Ailton Krenak, que fez uma live em outro canal, nós somos a própria natureza, né? Em que momento o homem criou esse distanciamento de que a natureza é outra coisa que não nós, né? Então, sempre busquei trabalhar a questão da comunicação vinculada às temáticas ambientais. Depois resolvi fazer um curso técnico de guia de turismo. Hoje eu estou presidente de uma associação aqui em Florianópolis que chama Coletivo Trilha, trabalha com áreas protegidas e inclusão social, com comunidades tradicionais, projetos socioambientais, trilha, manutenção de trilhas e por aí vai. Mas então é um pouquinho do que eu sou, eu, Flora Neves, e a gente quero compartilhar um pouquinho como que eu cheguei no tema que a gente veio aqui discutir hoje, que é a comunicação não violenta. Eu faço parte há 2 anos de um grupo de estudo. Hoje a gente tem umas 12, 13 pessoas que integram esse grupo, a gente mantém ele, né? A gente começou o estudo seguindo, então, a linha teórica aí do Marshall Rosenberg, que é natural de Detroit, nos Estados Unidos, um ambiente onde ele via muita violência. E ele, como psicólogo, resolveu se aprofundar nesse tema da psicologia social, buscando uma linguagem
pacífica para lidar com ambientes de conflito, né, que estabelecesse diálogos e reduzisse conflitos nesses ambientes, né? E hoje a teoria, os livros e a CNV, a comunicação não violenta como um todo, se espalhou pelo mundo, tem sido trabalhada em diversos âmbitos, não só em ambientes profissionais, mas para mediar conflitos em ambientes de guerra, para mediar conflitos em ambientes educacionais. Ela é muito transformadora, eu acredito, para ambientes familiares, para relações entre amigos, familiares, cônjuges, enfim. Então, o tema que a gente se propôs a tratar é a linguagem, o como a linguagem, né, pode aprimorar a cooperação e despertar empatia nas pessoas em ambientes profissionais. E como a forma de nos relacionarmos, como as nossas palavras, elas podem ser trabalhadas para não agredirem a ninguém. É uma frase bem que me destacou bastante quando a gente vinha estudando lá no início do livro do Marshall, é isso, essa frase, que a minha palavra não agrida a ninguém. Então, é muito... E é um trabalho contínuo para todos que se dispõem, né, a estudar as relações, a comunicação, através dessas práticas de comunicação não violenta. E hoje, então, a nossa disposição aqui é trabalhar, verificar como que a gente conquista a cooperação em ambientes profissionais, construindo novos padrões de linguagem que criem, né, essa empatia pelo próximo. A gente primeiro tem aí trazendo uma reflexão, né, de como que as empresas e ambientes profissionais, né, geralmente, aí generalizando, eles operam, né, priorizando a produtividade, os resultados acima de tudo. E esse é um grande, né, a gente acredita que é um grande erro. Ele se torna uma visão muito materialista versus o lado humano das pessoas, as suas necessidades e os seus sentimentos, que é uma das coisas que a gente mais estuda dentro da comunicação não violenta, os nossos sentimentos e as nossas necessidades, e quando essas necessidades não estão sendo atendidas, o como isso gera frustrações, sentimentos negativos que vão resultar numa linguagem, numa comunicação, numa forma da gente se expressar violenta. E isso tem uma reação em cadeia para a pessoa que recebe, para o ambiente onde a gente trabalha, né? Então, como isso pode ser prejudicial, sobretudo num ambiente com muitas pessoas trabalhando. Então, isso causa um problema quando a gente tem uma empresa que visa, né, resultados e produtividade acima de tudo, acima da humanidade, do sentimento das pessoas, isso gera um problema, fato. E a produtividade, ela aumenta quando existe uma satisfação do trabalhador ou da trabalhadora, quando eles se sentem respeitados, se sentem reconhecidos, o seu lado humano reconhecido, quando eles se sentem parte desse negócio ou desse empreendimento ou desse projeto, né, que a gente tem em conjunto. Só dando uma olhada aqui nos comentários para ver se está tudo certo. Meu vídeo aqui, ele está dando umas... Eu acho que o mouse estava em cima dele, não sei. Dando uma falhada. Se tiver algum problema, vocês me comentem aqui do lado, que aí eu já dou uma olhada ali. Então, criado um problema quando um funcionário ou quando um colega de trabalho, um ambiente profissional, a pessoa não se sente reconhecida, não sente que tem respeito daquela instituição, daquelas pessoas, isso gera, com certeza, vai gerar uma situação
uma fala onde um vai fazer a avaliação do trabalho do outro e de forma criticando o outro ou com interpretações sobre o trabalho dessa outra pessoa. E aí eu trago uma frase que o Marshall comentou em um dos livros, que é do Krishnamurti, que diz que a capacidade de observar sem julgar é a forma mais elevada da inteligência humana. Então, quando uma empresa ou quando um colega de trabalho vai fazer avaliação sobre o trabalho do outro, é muito importante que ele trate sobre exatamente aquilo que ele observou do trabalho do outro. Se ele trouxer, aí tem outra frase que o Marshall traz, que é: posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. Posso lidar com as suas interpretações, mas, por favor, não misture as duas coisas. Então, quando a gente já chega fazendo uma crítica, misturando as nossas interpretações, o nosso diagnóstico sobre aquilo, do que realmente a pessoa fez, ela já vai reagir de uma forma agressiva, uma forma negativa, e a gente rompe, né, a possibilidade de diálogo, de uma compreensão entre essas duas pessoas. Então, tudo isso para a gente dizer que certas formas de comunicação, elas alienam o nosso estado compassivo natural. Então, os julgamentos, eles são muito moralizadores, né? Eles destroem relações quando a gente chega julgando a outra pessoa, sem perguntar, sem entender quais foram as necessidades delas para ela agir daquela forma e que sentimentos ela está sentindo naquele momento. Então, isso destrói e rompe conexões de diálogo e compreensão entre as pessoas e gerando conflitos. Então, ao fazer uma avaliação sobre o rendimento e a produtividade de alguém, o ideal é que a gente faça observações citando fatos reais, sem diagnósticos de julgamento, sem críticas, sem generalizar os fatos, por exemplo, dizendo: você sempre faz isso, você nunca chega no horário, você nunca entrega os relatórios. Então, essa generalização das coisas que acontecem, por exemplo, se a pessoa entregou esse mês um relatório errado, não, fora do período, e você chegar reclamando para ela, fazendo uma avaliação e dizendo que ela sempre entrega os relatórios fora do prazo, ela vai se revoltar e vocês não vão estabelecer um diálogo produtivo, né? Vocês vão criar um conflito muito grande. Então, e aí esse conflito vai gerar nesse ambiente profissional um desgaste emocional, vai gerar perda de produtividade ou de rendimento, vai gerar a falta de pertencimento dessa pessoa com aquele ambiente, ela não vai se sentir respeitada, né, naquele ambiente. Então, é muito importante a gente saber expressar. Dentro da comunicação, a gente fala que é saber expressar o nosso pedido. Então, se essa pessoa que vai fazer a avaliação sobre o trabalho de outra souber fazer uma observação sem críticas e julgamentos, simplesmente trazendo: olha, este mês ou faz 2 meses que você me entrega um relatório atrasado. Para mim é muito importante que você traga esse relatório, porque é com ele que eu consigo ter uma noção de como está as vendas da empresa, né? Citando um exemplo. E se eu não conseguir ter esse diagnóstico, a gente cai a produção e a gente não consegue monitorar isso. Eu fico muito nervoso, os acionistas vão me cobrar também, isso gera uma série de conflitos internos. Então, se você puder trazer esses relatórios numa próxima vez, na data, isso vai ser muito produtivo para a nossa empresa. Você tem algum problema que está acontecendo com você, que você não está conseguindo entregar esses relatórios há 2 meses no prazo correto? Então, se houver uma observação feita de forma sadia, exatamente aquilo que aconteceu. Ela não disse que você sempre entrega relatórios atrasados, você diz: você entregou, faz 2 meses que você me entrega o relatório atrasado.
E aí a pessoa já sabe que é realmente isso que está acontecendo. Então ela não. Agora, se chegar dizendo você sempre chega, você gera já uma raiva interna nessa outra pessoa. Então você fez uma observação de forma coerente. Você se expressou qual era a necessidade da empresa de ter aqueles relatórios, expressou as suas necessidades. E aí, então, a gente parte para uma segunda etapa, que é ouvir as razões dessa outra pessoa para não ter entregue esses relatórios no tempo correto. Então, e parte para essa etapa de ouvir com a presença, estando ali, né, para ouvir, tentando fechar os ouvidos da mente, né? Então parar de deixa a mente quieta, silencia e esteja ali de corpo presente para escutar aquilo que a outra pessoa vai te falar e de forma empática, buscando a empatia, tentando compreender aquilo que está acontecendo, os sentimentos que ela está te trazendo, para que ela não tenha realizado a tarefa no prazo que você precisava. E aí a gente estabelece se essa pessoa consegue fazer essa escuta empática, a gente estabelece uma conexão. Estabelecida uma conexão, a gente reduz, né, os conflitos nessas relações. E estabelecido, reduzindo os conflitos, a gente estabelece um diálogo, onde duas pessoas estão se falando e a comunicação foi efetivada. Porque se a gente já chega criticando, a outra pessoa já vai agir de forma reativa e defensiva, ela não vai te escutar, não vai escutar qual foi as necessidades tuas para terem os relatórios no prazo certo, e tu também não vai querer escutar direito, ela já vai estar tão com a raiva interna tão grande que ela vai responder de forma reativa, com raiva, e que tu também já não vai querer escutar. E aí uma pessoa como se tivesse um fio condutor, uma pessoa está falando, a outra pessoa está falando e ninguém está se ouvindo, né? Foi rompido, esse fio condutor está rompido. Então, se a gente consegue se dispor a fazer essa escuta empática, se a gente consegue se expressar para explicar quais são as nossas necessidades e nossos sentimentos, o funcionário vai explicar por que ele não conseguiu entregar no prazo, porque ele estava sobrecarregado, porque o chefe havia dado uma série de outras tarefas para ele depois de ter mandado ele fazer o relatório não foi priorizado. Então, eles podem conversar, e aí eu trouxe aqui um exemplo disso, né? Onde um patrão, ele chega exigindo, seria o patrão A, ele chega exigindo produtividade de um funcionário. E o funcionário B, ele reclama de sobrecarga de trabalho e que está exausto. Ele expressa isso, né? Então, aqui a gente criando um diálogo hipotético aqui, o patrão, que é o A, ele diz assim: você nunca consegue fazer tudo que eu te peço, você sempre me traz desculpas. Essa é uma frase desse diálogo deles. E o funcionário B responde: sim, eu busco fazer, mas tenho me sentido muito sobrecarregado, como uma máquina. Isso afeta meu psicológico e eu travo, não consigo mais fazer nada. Não sei nem por onde começar, de tanta coisa que eu tenho para fazer. Então, essa é a resposta, né, do funcionário B. E aí, aqui nesse diálogo que eu criei, eu coloco o patrão como se ele, nesse momento onde o funcionário expressa dessa forma os seus sentimentos e que não tem conseguido, porque tem se sentido sobrecarregado, isso tem afetado o psicológico dele, ele travou e não sabe nem por onde. O patrão toma consciência, né, do que está acontecendo e de forma empática responde: me desculpa, eu estou tão preocupado com tudo que temos que fazer, com
com coisas importantes que temos que resolver para esse mês, com os eventos, que não percebi o quanto de demanda tenho te cobrado e a forma como tenho solicitado isso para você. E aí o funcionário responde: você consegue criar uma lista com o que é realmente prioritário para mim, para que eu possa tentar fazer? Mas diante de tudo aquilo que você me pediu, eu preciso que você me defina quais são as prioridades. E aí o patrão diz: claro, vou te passar essa lista com o que é mais prioritário. Mas conforme você conseguir executar essas tarefas, veja se é possível também dar continuidade às outras demandas que não são tão prioritárias, mas que para a empresa é muito necessário que sejam executadas também. E então os dois, nesse diálogo, eles conseguiram, né? A gente cria uma hipótese onde o patrão ele tem uma visão empática, né, do funcionário, consegue se dar conta que ele estava agindo sem perceber que o funcionário estava sobrecarregado, sem perceber os sentimentos e as necessidades do funcionário, e aí eles estabelecem um diálogo e conseguem criar um acordo para esse conflito, que era ele não entregar os relatórios em dia. Então, a gente teve sucesso nesse caso, onde, né, através de uma disposição de ouvir o outro, a gente conseguiu estabelecer uma conexão com esse outro e resolver o conflito da empresa e do funcionário, né? E eu criei aqui uma outra hipótese de um caso que seria duas colegas num projeto onde não é patrão nem funcionário, duas pessoas no ambiente de trabalho num projeto. E aí, num diálogo, a pessoa A chega dizendo: você fez tudo errado, é muita irresponsabilidade sua. E aí a pessoa B responde: mas como você gostaria que eu tivesse feito? Eu fiz da melhor forma, eu dei o meu melhor, me dediquei, mas também não tive sérios problemas em casa. Estamos trabalhando em home office, me faltou internet, eu sou mãe, tenho filhos. Não foi tão fácil, mas eu fiz o meu melhor. Agora você chega me chamando de responsável como se eu não tivesse feito. E aí, o que essa pessoa, essa segunda pessoa, ela abre o espaço para a pessoa que fez a crítica e o julgamento, sem ter, né, poder compreender qual a realidade dela, quais são as necessidades dela, para ela não ter executado a tarefa da melhor forma. E aí, nesse caso, a pessoa A tem a chance, né, de empatizar com a realidade dessa mãe que faltou internet, não pôde executar, ainda teve os filhos que estavam por ali e não pôde executar aquela tarefa da melhor forma, porque afinal somos profissionais, mas temos vidas pessoais e elas interferem diretamente. Nós não somos robôs que a vida pessoal não interfere no nosso trabalho, né? Então isso precisa ser tratado com atenção para que a gente possa qualificar, né, a nossa atuação profissional também. Se o nosso lado pessoal é deixado de lado, a gente vai estar aqui ficando doente, né? Pessoas onde os trabalhos têm afetado psicologicamente seus modos de vida, pessoas estressadas, pessoas depressivas, pessoas ansiosas, com síndromes de pânico e outras, né? Outras doenças que vêm sendo acarretadas, né, por sobrecargas e ambientes de trabalho que não são sadios em seus diálogos, né, e que tem uma visão muito mais materialista do que humana dos seus funcionários, né. E aí eu acredito que quando a gente busca a empatia, a gente conecta com a humanidade do outro. E a gente conectando com a humanidade do outro, a gente estabelece diálogo diálogo e conexão, né? E aí a gente reduz conflitos, a gente se compreende e
fica mais disposto a cooperar num mesmo objetivo comum, né? Quando a gente se compreende. Eu poderia trazer uma série de outros exemplos, acredito que aí com as perguntas, não, vou dar uma olhada se já tem alguma aqui, quem quiser elaborar alguma pergunta, e aí a gente vai trabalhando e se aprofundando mais aí nos nossos pontos de vista. Eu agradeço a caminhada a todos os meus amigos do grupo de CNV que constroem, né, todos esses aprendizados de forma coletiva nos nossos grupos de estudo e a todos os amigos de Santa Catarina que estão nos acompanhando. É um prazer para mim também estar aqui para o estado de São Paulo e estar compartilhando, né, com a DESAMPA na promoção desses eventos online. Então, quem quiser fazer perguntas, eu vou começar a acompanhar aqui, vou ver se já tem alguma feita para ir respondendo. A Beth, do TEI Online, já colocou o formulário para quem quiser o certificado dessa atividade. O Márcio comentou aqui que realmente, né, quando a gente generaliza, sempre acontece, é um risco muito grande, né, da gente estar sendo injusto, ferrinho com as pessoas, né, e com certeza isso gera uma série de conflitos, né, quando a gente generaliza e age dessa forma. Saber expressar nosso pedido é muito importante, né, em diversas situações, se a gente por exemplo, se essa pessoa que estava super esgotada e se sentindo sobrecarregada não tivesse tido coragem de falar, de expressar os seus sentimentos e as suas necessidades para esse chefe, ela talvez nesse momento ela estivesse com licença de saúde já há 2, 3 meses porque tivesse depressiva, né, com o seu trabalho. Então, se a gente souber expressar os nossos sentimentos, se a gente se dispor a isso, né? E aí, dentro da CNV, a gente começa os nossos estudos estudando sobre nós, olhando para dentro e compreendendo as nossas necessidades, os nossos sentimentos e como que eles, que quando não são atendidas essas necessidades, geram sentimentos ruins, e isso desencadeia em uma forma de comunicar agressiva, né? E, e aí depois, então, estudando. E aí a gente estuda listas de sentimentos, porque geralmente é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a fazer, né? Estudar os seus sentimentos, se conhecer. E aí, a partir do momento que a gente começa a descobrir que tem sentimentos que a gente nem sabia que existia e que isso nos gerava irritação e que isso nos gerava estresse, isso nos gerava ansiedade, a gente começa a achar soluções para os nossos problemas. Eu acredito que a comunicação é revolucionária em diversos âmbitos da sociedade, nas relações humanas. Por isso, então, a partir do momento, a gente no primeiro momento se conhece, estuda seus sentimentos, suas necessidades, como expressar elas, e aí depois, num segundo momento dos estudos de CNV, a gente começa a se dispor a conhecer os sentimentos, necessidades do outro, começa a conhecer, a trabalhar a empatia. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar a empatia, a gente pode trabalhar as nossas reações às ações do outro. Então, às vezes, num ambiente profissional, o chefe chega largando as patas que você não fez tal coisa, ou que você chegou atrasado, ou que você fez, mas não fez de forma qualificada como ele gostaria, mas ele fala isso de forma super agressiva. E aí você não tem como mudar e dizer para chefe, ó, não quero que você haja assim. Você tem como talvez buscar empaticamente compreender o porquê que teu chefe está agindo dessa forma.
né? Se tu fez da melhor forma e se tu sabe que tu executou aquilo que ele pediu, como ele pediu, talvez o teu chefe naquele dia não tenha tido um dia bom em casa. Talvez o teu chefe tenha perdido um contrato com uma empresa parceira e aí ele agiu daquela forma agressiva. Então, compreender o outro reduz também sentimentos que são gerados com esse ato do outro sobre nós. Faz com que a gente aprenda a lidar com as reações do outro para que elas não impactem a gente. Né? A gente não pode mudar o outro, a gente só pode mudar nós mesmos. Mas, através do diálogo, talvez você consiga mudar essa relação com o outro, que é o que a gente veio buscar aqui hoje, né? A cooperação. Então, se você consegue expressar e tentar compreender o outro, talvez ele se abra também, né? Quebre esse gelo e se abra para te escutar, se abra para se expressar, expressar qual é o que aflige, né, ele, e assim a solução do mundo pode, né, se dar em linguagens pacíficas. Flora, a Beth perguntando, para interação com o e-commerce, como deixar a comunicação com clientes mais atrativa? Emotions são válidos? Então, e-commerce, para questão de profissionais que estão em ambientes de venda. Eu acredito que os emotions, eles tornam a relação mais coloquial, né? Eu só acho que não pode ser exagerado, para você também, né, dependendo do que você vende, você não perder a sua imagem de profissionalismo. Então, talvez você não precise usar um emoji. Eu acho que pode usar um emoji na medida, né, com equilíbrio, não usando em excesso, mas a forma de linguagem, se ela for mais afetiva, mais amorosa, mais empática, ela pode facilitar e potencializar essa venda, mesmo sem um emotion, entende, Beth? Eu acredito que a comunicação não violenta e essa visão, esses outros padrões de linguagem que eu tenho, né, do que a gente está tratando aqui, podem transformar ambientes de venda, sim. Né? Eu tenho uma tia, que eu espero que esteja me assistindo, que ela trabalha com telemarketing. E ela para uma fundação social onde ela precisa arrecadar fundos para essa fundação. E ela liga para as pessoas solicitando doações. E qual foi a estratégia dela? A estratégia dela, que já é bem característica da pessoa dela, mas que ela viu que isso dá certo e começou a compartilhar essa estratégia com a equipe dela, é de que as pessoas gostam de serem ouvidas no telefone. Tem muitas pessoas que têm carência de conversar. As relações humanas, em todos os âmbitos, a gente está com falhas, né, nessas relações. Então, o que ela faz? Ela, oi, tudo bem? A senhora está bem? E aí a pessoa responde, ai, como é que vai a sua família hoje, não sei o quê, e o trabalho tem sido bom? E aí ela começa a estimular a pessoa a se expressar. E aí, dali a pouco, em vez da pessoa dizer, oi, tudo bem? Daqui a pouco a pessoa está compartilhando um pouquinho da realidade dela, alguma dificuldade que ela teve naquele dia. E aí ela vai desabafando. Já deu 5 minutos de telefonema. Mas dali a uns 10 minutos, ela consegue, a minha tia retoma a fala e diz assim, eu sinto que a senhora esteja passando por isso, mas é difícil, né, a vida, nem sempre é como a gente gostaria, às vezes os filhos não nos ouvem, não sei o quê. A senhora sabe também que a gente está passando por um momento, a gente tem um projeto social que precisa de ajuda para acontecer, e eu vim aqui hoje não só para lhe ouvir, para ver como a senhora estava, mas também para solicitar uma doação. E aí, a minha tia hoje é uma das melhores operadoras de telemarketing
marketing, ela consegue as melhores doações dessa entidade, só dando atenção e escutando as pessoas, sabe? Então, se dispondo a escutar as pessoas. A gente está carente de se ouvir, né? Em diversos âmbitos, em casa, também no trabalho. Um colega se chega todo dia e pergunta: oi, tudo bem? Como você tá? Como é que foi a sua manhã? Como é que tá seu filho? Como é que foi o seu casamento? A festa que você tinha ontem? Se a pessoa, ela estabelece uma conexão, sabe? Ela mostra que tu é humano e que eu também vejo ela como humana, sabe? Então, quando a próxima vez que ela vai te pedir uma coisa, eu vou pensar: e ela é uma pessoa super legal, vou fazer isso para ajudar ela também, porque ela me tratou super bem. Então, essas relações humanas podem alavancar, podem auxiliar nessas ações cooperativas, né? Como levar para o trabalho, como levar isso para o trabalho em comunidades. Eu acho que tudo que eu comentei aqui, a gente pode fazer paralelos em relacionamentos humanos, independente de ser numa empresa, mas se numa comunidade tem duas. O Marshall Conto fala muito das gangues, né? Eu acho que Detroit deve ser um ambiente bem crítico, mas ele cita muitas situações de gangues, onde grupos rivais, né, se matavam e através ele tenta estabelecer ambientes onde esses grupos vão dialogar. Ele cita exemplos de tribos na África onde eles se matavam, né, há 20 anos, e eles conseguiram estabelecer diálogo, conexão através da empatia, através da busca por um grupo ouvir os sentimentos e necessidades do outro grupo. E, e aí tem vários exemplos, e o bom da gente estudar isso de forma coletiva, da gente conversar sobre isso, é que a gente possa trocar, né, experiências, o que um pensa, o que o outro pensa. E aí eu trago para vocês, eu já vou seguir aqui olhando as perguntas aqui do lado, mas eu trago para vocês uma palavra que eu lembro a primeira vez que eu ouvi ela e levo ela para o resto da minha vida, que é a palavra alteridade. Eu estudei antropologia na faculdade de jornalismo, e a minha professora Renata Piguá, ela, professora de história, a gente tinha que fazer um trabalho etnográfico, ir para uma comunidade aqui em Florianópolis e fazer uma etnografia. E aí ela falava que a gente precisava desenvolver, antes de ir para essa comunidade, nosso poder de alteridade. E aí eu tinha buscado aqui a definição da alteridade, que é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. Assim como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro. Então, e aí essa professora dizia muito que a gente tinha que se colocar, tinha primeiro que zerar os nossos preconceitos. A minha comunidade, o meu grupo, cada grupo a gente era dividido em vários grupos, e cada grupo ia fazer o trabalho, ia em uma comunidade. A etnografia era um relato de vivências. E aí a escolha do meu grupo foi visitar uma comunidade indígena. E aí a gente tinha que ir sem preconceitos. Índio é assim, índio é assado, índio se veste ou não se veste. A ideia era que a gente fosse sem nada disso, de conceitos de como é o índio, os indígenas, né? E assim foi. A gente tinha que, cada colega do grupo tinha que observar aquela comunidade, no âmbito da alimentação, no âmbito da cultura, como é que eram os esportes dentro da comunidade, as relações familiares entre crianças e pais.
Foi um trabalho muito interessante e que eu acho que é muito correlato, né, com a empatia. A alteridade e a empatia é se colocar no lugar do outro, tentar compreender o outro do jeito que ele é, não do jeito que a gente gostaria que ele fosse, né? Como ouvir o Marcos, como ouvir radicalismos e ser empático. Então, são pessoas. A partir do momento que a gente humaniza, a gente se dá conta que as pessoas pensam de formas diferentes que nós e elas têm necessidades diferentes que nós. Então a gente começa a se colocar no lugar delas. E o Marshall traz exemplos de terroristas e ele teve que conversar com terroristas para fazer com que os terroristas parassem de agir daquela forma, de jogar bombas ou enfim, né? Mas aí ele, o que ele fez para criar conexão com essa pessoa que agia, né? Que agia de forma terrorista? Ele primeiro buscou entender e perguntou para ele quais são as suas necessidades e sentimentos que não estão sendo atendidos para que você haja dessa forma. Porque o capitalismo, porque as pessoas estão morrendo nos campos de trabalho e não estão sendo compreendidas. Ou, porque as pessoas, enfim, né? Mas a primeira coisa foi mostrar para essa pessoa que age dessa forma que ele é um humano e que a gente está querendo entender e compreender o que ele sente. E se a gente se dispor a compreender o outro, com certeza a gente vai empatizar melhor e vai conseguir ter um diálogo. Talvez a gente não chegue às mesmas conclusões, a gente não saia pensando da mesma forma, mas a gente estabelece um diálogo, a gente consegue conversar, a gente não vai estar só brigando, né? Não vai estar só se xingando, a gente consegue, inclusive, cooperação para fazer alguma ação juntas, embora a gente tenha tais e tais pontos que a gente não pense igual. Então, no ambiente político, isso é muito comum, no ambiente de brigas, né, em escolas, às vezes, no pátio da escola, criançadas, né, isso é muito comum, e em ambientes profissionais também, chefes de setores que se brigam, dentro, né, uma empresa que não quer compreender que o preço dela está muito alto e para ti não é possível pagar, e aí ela acha que tu está querendo barganhar só porque, né, mas talvez ela não esteja compreendendo que tu não tem condições de... Enfim, a gente pode usar vários exemplos. Deixa eu ver o que mais que temos aqui. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês a Jerusa também aqui trazendo uma pergunta, mas nem sempre as pessoas estão abertas para essas perguntas dentro do radicalismo. Às vezes, há uma reação do outro agressiva, ou seja, a gente está disposto, mas o outro não está. Na prática, há diversos fatores. Então, verdade, é bom a gente falar sobre isso. A CNV, ela busca estabelecer essa conexão entre duas pessoas, mas nem sempre uma das pessoas está disposta a dialogar. E aí o que a gente faz? A gente cria empatia para tentar compreender o que se passa na cabeça daquela pessoa para ela agir e reagir daquela forma. A gente tem que tentar compreender, mas isso de verdade, tentar compreender qual foi genuinamente qual o sentimento dela e as necessidades dela para ela agir daquela forma. E aí entra a alteridade, é se colocar no lugar do outro e tentar entender ele acredita naquilo, por isso que ele age daquela forma. Eu não acredito nisso, então eu não agiria daquela forma, mas eu tenho que compreender que outras pessoas agem diferente porque elas têm outros fundamentos, elas acreditam, né, em outras fontes, né, de crenças, de cosmovisões, enfim, outras religiões. Muito boa essa ideia de criar conexão. Sim, a gente precisa nas nossas relações, né, criar conexão.
para a gente ter sucesso aí nas nossas comunicações. Senão a gente diz que quando uma pessoa está falando, a outra está falando e elas não estão se escutando, a comunicação não foi efetivada, né? Então não faz sentido. Um está falando, o outro está falando, e aí quando tu vai ver os dois têm a mesma necessidade, um está querendo atenção, o outro está querendo atenção, o outro está querendo respeito, o outro também, mas não se ouviram, não perceberam que era a mesma coisa. E às vezes um mediador de conflitos consegue vir fazer um ouvir o outro, e aí pronto, dialogam, e brigas homéricas de 2 anos numa empresa são ou num projeto são resolvidas. E pessoas que coordenavam projetos parecidos conseguem dialogar, conseguem trabalhar em conjunto. A CNV, nas relações sociais diversas, sim, a gente pode usar ela, né, em diversos âmbitos. E aí vou mostrar então aqui para vocês os livros do Marshall. Esse é um mais curtinho, que é a Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos. E a nossa Bíblia, que a gente começou os estudos, é esse daqui, que é o Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Esse é um pouquinho mais grosso, mas eu indico demais. Acho que existem outros livros do Marshall que são a linguagem de como criar filhos de forma compassiva, né, através da comunicação não violenta. Tem várias vertentes, né, da comunicação não violenta, mas ela no Brasil tem sido trabalhada também por outros autores, outros profissionais que têm se destacado também, e que agora o nosso grupo de estudo também tem se debruçado aí sobre eles. Tem muita coisa no YouTube, muito material aí na internet, que quem tiver interesse, né, pode ir se aprofundando sobre isso. Para a gente é um estudo que é para a vida toda, assim. Eu acredito que é uma coisa que quando tu começa a se aprofundar, tu percebe que isso pode mudar tuas relações humanas, sociais com todo mundo. Então tu começa a fazer exercícios de falar de uma forma, dizer assim, ó, eu preciso que você faça isso, de forma meio incisiva. Ou você pode dizer, eu gostaria que você fizesse isso. Ou você pode dizer, se você não fizer isso, entende? Então, só a forma de falar, você pode mudar o tom, pode mudar a palavra, e isso pode soar reações totalmente diferentes no teu interlocutor, né? Como usar a CNV numa situação de bullying, do Alexandre. Ótimo. Eu acho que o bullying ele também perpassa os nossos diversos ambientes da sociedade, né? Em família, na escola, em ambientes profissionais, entre amigos e até entre casais, né? Enfim. Então, uma pessoa que e hoje acho que não é mais tolerável, e aqueles que têm essa visão de que o bullying é algo que não é sadio, que não é correto e que causa afeta, né, a outra pessoa de forma psicológica e emocional, a gente tem que partir para ação, não podemos mais ficar quietos, né? Então eu reagiria como numa situação de bullying. Agora estou tentando criar uma história aqui, né, de bullying. Uma criança ou tá num trabalho. Eu tenho uma história agora, lembrei. É muito, muito simples, assim, ó. Mas um colega entrou numa empresa e ele era do norte do país. E ele estava sempre, além de ele ser mais fofinho, gordinho, ele estava sempre com frio, porque ele era de um ambiente quente. E aí um outro colega começou a chamar ele de panda. Então, isso num ambiente profissional. E aí, como é que eu comecei a reagir? Eu disse,
por que você está chamando o seu colega de panda? Ele veio de outra realidade, vem de um ambiente onde a temperatura é mais quente, para ele aqui é muito mais frio. O fato dele ser gordo só interessa a ele. Por que isso te incomoda? O que te incomoda isso? Ele vir com mais roupas? O que isso causa, né? O que isso te desperta? E, na verdade, era uma pessoa nova na empresa, era uma pessoa que se destacava profissionalmente, e aí os outros, o bullying geralmente, ele está vinculado, né, aos ciúmes, à inveja, a alguma necessidade, né, aquela pessoa admira demais a qualidade daquela pessoa, e aí você não quer confessar, né, não quer deixar transparecer essa sua admiração, então você faz uma brincadeira, né? Eu não sou psicóloga, né? Mas eu acredito que quem estuda a origem de atos como o bullying deve encontrar respostas nessa linha, né? De necessidades da pessoa não atendidas. Talvez ela gostaria de ter o respeito e a admiração que esse novo colega tem adquirido, porque ele é novo, porque ele é super capacitado. E aí, como ela não consegue fazer isso, ela começa a praticar o bullying e a tentar menosprezar o seu colega, né? Então, acho que isso é muito comum, muito corriqueiro, mas a gente não pode normatizar isso, tratar como normal isso, um ato que às vezes causa sequelas para o resto da vida, né? Porque tem pessoas que vão saber se expressar e se defender, né, desse ato de bullying. Tem pessoas que não vão se defender e isso vai afetar o psicológico delas, né? Tem pessoas do lado que vão ouvir você um ato de um colega rindo do outro e a pessoa vai dizer, meu Deus, o dia que eu fizer uma coisa diferente, ele vai rir de mim também. Então isso pode ter uma reação em cadeia muito grande, né, no ambiente profissional, em qualquer ambiente, né, na verdade. Mas agradeço aí o Alexandre pela pergunta. Pensando aqui em que mais que eu posso trazer para vocês. Tinha muitas coisas que a gente poderia abordar. Eu fui trazendo, né, algumas pinceladas. Lembrando que quem quiser o certificado aí pela participação tem um link. A Beth pode colocar aí novamente o link da TEI Online, onde você responde, dá um feedback do que você achou da nossa conversa e dá os teus dados para que eles gerem aí o certificado. Lembrando que a AD São Paulo também tem várias outras programações para o resto da semana. Quem quiser acompanhar a página e se conectar aí nos próximos eventos. E eu tinha separado aqui uma mensagem, uma definição da palavra empatia, que eu acho que é bem agregadora e que contribui aí para a nossa discussão. Que a empatia é a arte de se colocar no lugar do outro. Então, talvez o outro não esteja lá disposto a falar, mas nós temos que se colocar no lugar em que ele está reagindo, compreender seus sentimentos e suas perspectivas, e usar essa compreensão sobre o outro para criar nossas próprias ações. Então, acho que isso responde um pouquinho a Jerusa, né, que estava comentando que é difícil trazer essa empatia quando o outro não tem disposição, né, para o diálogo. Eu estou checando se tem alguma pergunta aqui ainda antiga. Giancarlo comenta, né, sobre que os filmes também são repletos de comunicação violenta e, com certeza, né, os filmes são reflexo da nossa sociedade, né, de como a gente se relaciona
e eles tentam, em geral, eles tentam reproduzir cenas, né? Claro que colocando pitadinhas de ficção, mas muitos deles são baseados em fatos reais, né? Inclusive, então por isso que que a CNV ela vem da década de 90, acho que por aí, nem sei dizer agora, gente, nem sei se esse dado, mas a CNV tem chegado no Brasil e eu agradeço demais, porque eu acredito que ela pode estar sendo aí utilizada para diversos âmbitos da nossa vida, né? Transformando relações, construindo, né, novos padrões de linguagem, construindo ambientes mais afetuosos, amorosos, e que é tudo que a gente vê que a gente está precisando nesse momento, né? A gente está num momento de isolamento, onde a gente tem visto notícias de famílias se brigando, pessoas trabalhando em casa e não tendo a compreensão dos seus chefes, dos seus pares. Então, tudo isso perpassa a nossa vida pessoal, né? E se a gente puder estudar mais sobre isso e se dedicar, a gente vai estar revolucionando aí as nossas, as nossas relações, né? Se tem alguma pergunta que passou e eu não vi, mas acho que não, acho que era isso. Eu vou agradecendo, então, né, a presença de todos. Esse vídeo ele fica salvo na galeria de vídeos da AD São Paulo, AD Sampa, né, oficial, e assim como outros vídeos que têm sido passados aí na programação. É uma satisfação enorme para mim, direto de Florianópolis, estar compartilhando com São Paulo, Santa Catarina e aí outros colegas e amigos de outros lugares que também se conectaram, poder contribuir um pouquinho e espero que seja só o despertar para quem ainda não tinha ouvido falar de comunicação não violenta, que vocês possam buscar, ir atrás e se aprofundar ainda mais nesse tema tão rico e que, né, nos alimenta, nos nutre para a gente se comunicar e se tratar de forma mais amorosa em todos os âmbitos profissionais, pessoais e por aí vai. Obrigada. Uma boa tarde aí para todos vocês.